E aí, guys? Giovanni na área, tranquilo com vocês? Espero que sim. Estou de volta com a parte 2, como havia prometido, né? Sobre o Book 4 não, caramba, eu com o Book 4 na cabeça. O Inspiron 145440, tá? Esse notebook aqui que é o meu companheiro aqui. Beleza? Vamos lá partir para as especificações técnicas, desde design até hardware, tá? Eu tinha falado que ele veio bem embalado, né? Ele veio coberto com um paninho, teclado bem protegido, tudo certinho, né? Embalagem bem feita, entrega no prazo, né? E enfim, iniciei as configurações, né? Fiz as configurações iniciais ali com o Windows, cadastrei a minha biometria, que sim, ele tem biometria, o que eu achei muito da hora. Fiz as configurações iniciais e comecei a usar, né? E é basicamente isso. A configuração inicial não tem muito segredo, é a mesma coisa do Windows. A única coisa que muda é que você vai registrar novamente o produto no seu nome para a Dell entender que aquele notebook é propriedade sua. Então, meu, muito show. Então vamos lá, partindo para as especificações, finalmente. Esse notebook aqui é leve. Simplesmente um notebook bem leve, bem compacto, bem fácil de carregar por aí, mas ele não é fino, tá? Ele não é necessariamente fino, ele tem a espessura normal de um notebook, cerca de 19 milímetros, eu acho, 20, 18 milímetros na média aí. Então ele não é um computador necessariamente muito fino, tá? A espessura ali da tela, das laterais é uma espessura comum ali de notebook, né? Mas pelo menos ele é compacto, então ele pesa 1,5 kg, né? 1,55 kg, né, para ser mais exato. Então é basicamente esse o peso do computador. Então a fonte também é bem compacta, apesar de ser com uma entrada AC, aliás, CA, né? Que é a entrada convencional ali de computador, mas ele suporta carregamento via USB-C. Então o USB-C dele é Power Delivery, então suporta o carregamento via USB-C. Não é Thunderbolt, é um USB normal ali de 10 gigabits por segundo, transferência de dados, mas ele suporta Power Delivery, saída e entrada de vídeo e transferência de dados. Então ele é full. A única coisa que muda é que ele não é Thunderbolt. Mas o Thunderbolt realmente ele só vai importar ali para transferência de dados. Então o Thunderbolt ele suporta até 40 gigabits de dados por segundo, né? Mas de resto ele é full, né? Carga, saída de vídeo e dados. Então é bem tranquilo, mas ele veio com uma fonte AC. Então a fonte dele é bem pequena, né? Também bem compacta, apesar do cabo ainda ser muito grosso e o encaixe ser muito longo, mas ele é bem compacto, né? E é isso, né? O peso dele é 1,5 gramas, 1,5 quilos, como eu disse, né? Bem fácil de levar, bem tranquilo. A aparência dele, que é uma coisa que muita gente confunde, inclusive eu confundi, né? Na época que eu fui comprar ele não é totalmente de alumínio, tá? O site da Dell fala bem, né, que é só o palm rest e a tampa, né, que são de alumínio, mas é aquilo, é legal você ver no review, né, o pessoal falando, passando ali o ponto de vista, mas eu vi que muitos portais se enganaram, então não, ele não é todo de metal, tá? Ele realmente só tem a tampa e o palm rest de alumínio. Então, a lateral da tela, a base da tela ali, a bordinha da tela é de plástico, a proteção, inclusive, é de plástico, que eu achei muito bom, porque se fosse emborrachado seria uma droga, né? Ele ia desfiar muito fácil. Então, é totalmente de plástico a proteçãozinha da tela. Mas a tampa a tampa ali do notebook ela é toda em alumínio e o palm rest também, tá? Então tanto o apoio para as mãos quanto a lateral do palm rest é de alumínio e a tampa também. A parte de baixo ela é de plástico convencional, tá? A única coisa que muda é que ela é fosca igual o palm rest. Então, apesar de não ser de alumínio, ele ainda é fosco. Então, é um plástico de qualidade. Não é aquele plástico que vai desgastar e tal. Tá bom que pelo valor que eu paguei nele, eu esperava que ele fosse totalmente de alumínio. Mas tá bom, né? Dá pro gasto, pelo menos ele é leve e eu sempre quis um computador leve, né? Então, ele não é todo de alumínio, né? Só o palm rest e a tampa que é de alumínio. A parte de baixo é de plástico, mas é um plástico fosco. Ele tem as saídas de ar, né, na parte de baixo. Uma fan só, né, que fica do lado direito, né? Então tem uma fan para favorecer ali a ventoinha, né? Uma fan e a saída de ar quente, ela fica na parte de trás. Infelizmente ela fica na parte de trás e na região ali da tela, né, especificamente. Ela fica na região da tela. Então, se você não abrir ela toda, né, se você não abrir a tampa do notebook toda,
o ar ele vai meio que vir na sua direção. Isso eu achei bem ruim, né? Claro, ele não vai desgastar ali com o passar do tempo, né? Nesse sentido ali ele é bem resistente, né? Mas é meio chato, né? Você quer abrir ele totalmente, o ar ele vai bem na sua cara. Então você tem que deixar ele mais ou menos ali para o ar não ir totalmente na sua cara, né? O ar quente, né? Mas eu acredito que não vai estragar, né? Eu realmente torço para que não estrague, né? Mas é chato, né? Ele poderia ter as saídas de ar ali na lateral, né? As saídas de ar quente, no caso, porque a saída de ar frio fica embaixo, né? Mais especificamente na lateral direita da parte de baixo, que tem a única fan, né? Que é a saída de ar frio. Mas tá bom, pelo menos ele não superaquece, não é uma coisa que chega a incomodar, né? Mas poderia ser, né? Enfim, você espera muito pelo valor. Mas tá bom, né? Dá pro gasto. Ele não abre em 180 graus. Infelizmente ele não abre em 180 graus. Ele só abre até 130 mais ou menos. Então, tipo, não dá pra empurrar até o fim. Uma coisa que eu achei bem legal, mas na prática no fim eu não vi muita diferença, pelo menos o que os portais de tecnologia falam, né? É que quando você abre ele até o limite, a tampa dele vem para baixo, então ele meio que fica suspenso ali na mesa para favorecer a saída de ar frio, né? Mas eu não senti isso, eu não percebi isso, eu não sei se depende muito da superfície também, né? Uns falam que depende, ou se realmente você tem que ir muito além do limite. Eu não quero me arriscar, né? Então comigo não funcionou, né? Mas tecnicamente é isso. Você abre a tampa, ela meio que vira um pezinho para a base ficar suspensa. Comigo não funcionou, mas pode ser que com outras pessoas funcionem, beleza? Então é isso. Ele não gira a 180 graus, ele só gira até 130 graus, né? É o máximo que você consegue abrir ele, certo? Quanto a arrefecimento, né, já que eu toquei nessa tecla, o arrefecimento dele é bom, ele não chega a superaquecer nem nada, né? Ele é bem de boa ali, né? Ele esquenta normal ali, né, por causa do uso intenso, mas não é aquele superaquecimento que chega a te incomodar, né? Ainda mais por ser alumínio, né? Você espera que ele esquente muito mais que o necessário, mas não, ele não esquenta ao ponto de incomodar a sua mão. Claro que se você usar ao extremo, jogar, fazer um monte de coisa, estressar ao máximo o processador, ele vai aquecer, né? Vai aquecer, inclusive a ventoinha vai fazer um barulho muito alto. Mas é normal, né? Se você estressa ele, ele vai fazer isso. Mas para uso convencional, para uso corriqueiro ali, ele não vai superaquecer, muito menos fazer muito barulho da ventoinha, né? Então pode ficar tranquilo que o uso normal ali do dia a dia vai ser bem tranquilo, certo? Então, não superaquece, ponto positivo aí para esse carinha daqui. É isso, né? Falando aqui do design, né? Já especifiquei um pouquinho ali do design dele, né? Ele é parte em alumínio, parte em plástico, mas ainda assim ele tem uma aparência premium, arredondada, bonita, né? Então visualmente ele é bem construído, né? Agora vamos para o que interessa, né? Vamos aqui para o hardware dele. Ah, inclusive esqueci de falar, né? Antes de ir para o hardware, ele tem as proteções da parte de baixo ali pro apoio dos pés bem reforçado, né? Então são três borrachinhas, né? Duas borrachinhas na parte de baixo ali bem próximo da lateral e uma borrachinha bem grande ali que reforça o apoio da tampa, né? Então na parte de trás da tampa tem uma borrachinha que reforça toda a região ali para apoiar, né? Para apoiar normalmente, o notebook não ficar escorregando, né? Bem interessante nesse sentido. Agora vamos lá, né, pro hardware dele. Vamos lá. O hardware que eu personalizei esse carinha aqui foi o mais potente na medida do possível, porque eu ainda poderia ter colocado mais RAM, né? Eu só esqueci de colocar mais RAM, mas o dinheiro também não possibilitou, né? Então, colocando mais RAM, o preço ia lá pra cima, né? Mas eu peguei a configuração máxima ali, desconsiderando a RAM. Então, eu peguei Core 7, né, de 15ª geração, com final U. A placa de vídeo dedicada é NVIDIA MX570, né? É MX570A, para ser mais exato, de 2 gigas. Poderia ter mais, né? Poderia ter uns 4 gigas mais ou menos pelo valor que ele custa se comparado a outros notebooks, como o Book 4 da Samsung, né? Mas tá bom, né? Pelo menos o resto do conjunto já dá conta do recado e o meu uso é bem específico. Não é pra game, não é pra coisas mais pesadas assim. Então, vai ter uma placa de vídeo legal, mas não vai ter não vai ter sobras pra quem mexe com renderização, essas coisas mais 3Ds assim. Mas como eu disse, pra mim não vai fazer diferença. Então, vai sobrar desempenho, pelo menos isso. Então, Core 7, 15, 15ª geração, final U,
16 GB de RAM DDR5, né? E suporta upgrade nos dois slots. Ele tem dois slots de memória RAM livres. Então ele suporta upgrade de dois slots. Inclusive eu tô até pensando mais pro futuro fazer isso. Então, 16 GB de RAM, DDR5, placa de vídeo dedicada da Nvidia de 2 GB, tela de 14 polegadas, 1920 por 1200 pixels, né? Então ele tem uma tela de 14 polegadas na proporção 16 por 10. Então ele é um pouquinho mais alto, mas em compensação ele é mais compacto, né? Bem interessante mesmo. Então, foi essa a configuração que eu escolhi. E 512 GB de SSD, que também dá para substituir. Se eu fosse escolher 1 TB de SSD com mais 32 GB de memória RAM, eu iria perder a placa de vídeo dedicada, mas em compensação eu ia ter mais economia de bateria. Então, é uma coisa que eu iria perder, mas em compensação eu ia ganhar muito mais potência, né? Mas eu optei pela placa de vídeo dedicada porque, né, queria realmente uma máquina para durar e eu queria realmente que sobrasse desempenho, não que faltasse. Então peguei uma placa de vídeo dedicada e peguei a versão intermediária, né, com 16 GB de RAM, mais o processador do topo, Core 7. Então é isso. Basicamente é essa configuração que eu escolhi, mas você pode personalizar com Core 5, né, sem placa de vídeo dedicada, mas com a placa UHD Graphics, né, da Intel. Então você pode, que inglês mais fajuto, né? UHD Graphics da Intel, então você pode personalizar com isso também, com um mínimo de 8 e com máxima de 32. Então você pode personalizar desde um Core 5 a um Core 7, de 8 a 32 GB de RAM e de 512 a 1 TB de memória RAM. Você perde algumas coisas, então se você escolher 32 GB de RAM e 1 TB de HD, você perde a placa de vídeo dedicada. Agora, se você quiser levar tudo, você infelizmente vai ter que sacrificar o SSD. Então ele vai ficar com 512 ao troco de você conseguir 32 GB de RAM, Core 7 e placa de vídeo dedicada. Beleza? Mas isso no próprio site da Dell é muito bem específico, você consegue ter uma noção de como funciona as configurações e eles deixam muito bem claro o que você vai perder e o que você vai ganhar, né? Mas foi essa configuração que eu peguei, né? E, poxa, o que dizer, né? Tô gostando demais desse cara, né? O Core 7 realmente dá conta do recado. O SSD é NVMe, ou seja, é o pequenininho com velocidade muito forte, né? Então ele liga a máquina rápido, desliga a máquina rápido, faz as transferências muito rápido. Então é tudo de bom, de verdade, é tudo de bom. Muito show. A única coisa que ele poderia ser melhor, né, pelo valor cobrado, ele poderia ter o final H. Mas é aquilo, né? Se ele não tivesse o símbolo, o código U, eu ia ter pouca duração de bateria. Então eu ia sacrificar a duração de bateria em troca do desempenho, né? Bem isso. Então eu iria perder, com certeza eu iria perder duração de bateria. Aqui mostrando nas configurações do sistema. Fala, modo de fala. Iniciar janela C, NF. Configurações, configurações. Detectável, Giovanni Oliveira, nível 1, início, sistema, Bluetooth, sistema, não, sistema, inscrito, Microsoft, OneDrive, Windows Update, lista, tela 1, sobre 19 de 19. Sobre, lista. Inspiron 14, grupo. Renomear este computador, botão inscrito, especificações do dispositivo, grupo. Copiar, botão. Especificações do dispositivo. Copiado para a área de transferência. Aí agora eu vou copiar, ó, e vou colar aqui para vocês conseguirem ler, ó. Iniciar janela, Vou abrir uma bloco de notas. janela aqui do bloco de notas. Chave de colado. Opa, peraí. Configura. Chave de recuperação do bit. Sente. Achei. Colado. Caneta e toque nenhuma. Tipo de nome do dispositivo Inspiron 14. Aí Inspiron 14, né? Coloquei aqui o nome. Processador Intel R Core TM 750 ou 180 GHz. Aí, ó. Ele começa em 1.80 GHz e vai até 5.0 GHz. RAM instalada 16 GB utilizável 15 GB. Aí 16 GB de RAM, né? E do dispositivo 94 CD 797. E do produto 0034. Tipo de sistema operacional de 64 bits. Processador baseado em x64. É um processador 64 bits. Caneta e toque nenhuma entrada. Caneta ou em branco. Em branco. E caneta. Ele não mostra o SSD, né? Porque é na seção sobre do próprio Windows. Bloco de notas, diálogo, não salvar, botão alto. Configurações. Mas é basicamente isso, né? E você pode fazer upgrade de memória RAM nos dois slots. E SSD ele só tem um slot, infelizmente. Mas tá bom, né? 512 GB é um espaço legal, né? Então é basicamente essas as especificações desse cara, né? Agora vamos falar de bateria. Antes de fechar aqui, bateria, tá? A duração de bateria tem me atendido bem. Eu tô gostando da duração de bateria dele. Então ele dura até 5, 6 horas de uso convencional, né? Para trabalho. E tá ótimo, né? Pô, ele tem 54
Wh, né? Então é um tamanho de bateria razoável. Poderia ser maior, mas tudo bem, né? O tamanho não ia possibilitar também, né? Iria ficar muito grosso. Mas é um tamanho de bateria ali que dá para o gasto. Então ele dura até 7, dependendo do seu uso, até 8 horas. Então vai depender muito do seu uso. Agora, se você estressar demais, ele vai durar até 4 horas, né? Óbvio, você vai estressar demais o desempenho do computador, então ele vai durar menos. Mas em uso convencional, ele dura ali entre 7 a 8 horas de jornada de trabalho corrida ali, sem parar. Beleza? E agora vamos falar das conexões, né? Antes de ir para as observações, o que eu estou achando em âmbito geral dele. Vamos para as configurações, tá? Como vocês não estão vendo nada, né? E esse vídeo é específico para você aí que curte acessibilidade, então eu vou descrever certinho o que tem em cada lado, beleza? Então vamos lá. Ele é bem recheado ali de configuração de conexões. O único ponto negativo dele, na minha opinião, é que ele poderia ter duas portas USB tipo C, mas infelizmente ele não tem, né? Nem mesmo o Inspiron 16, que é mais caro que ele, tem duas portas USB-C. Eu achei um baita vacilo da Dell nesse sentido. Mas tá bom, né? Pelo menos o restante ele é bem completo. Então vamos lá. Na lateral esquerda a gente tem uma conexão CA, né? Para cabo proprietário de energia. A gente tem um LEDzinho que eu acredito que é só uma indicação visual ali da entrada, né? A gente tem uma entrada HDMI 1.4, geração 1.4, que eu achei bem ruim pelo valor que eles cobram. Novamente, se você paga caro no notebook, você tem que exigir. Então eu vou falar os pontos negativos também. Não é porque eu estou gostando da máquina que eu não vou criticar a Dell nesse sentido. Então a porta HDMI dele é bem básica, é 1.4 só. Então ele suporta monitores até 4K 60. Não, 4K 30, nem 4K 60 direito. A Dell fala que é Full HD, mas ele suporta até 4K 30, né? Então se você quiser exigir demais, não vai dar muito certo. Ele só vai suportando no máximo até 4K 30 frames por segundo de resolução. Poderia ser 2.1. Novamente, pelo valor que ele custa, ele poderia ser 2.1. Mas não é, porque a Dell decidiu que não é. Enfim. Então tem uma porta HDMI 1.4. E embaixo da porta HDMI a gente tem uma porta USB normal, né? USB-A 3.2 Gen 2. Então ele suporta até 10 gigabits por segundo ali de transferência de dados. Então USB 3.2 Gen 2 e uma porta USB-C também 3.2 Gen 2. Então ele suporta carregamento via Power Delivery, saída de vídeo e transferência de dados, certo? Então é isso que a gente tem na lateral esquerda. Na lateral direita a gente tem uma porta para cadeado Kingston, né, que é aqueles que ficam presos nos mostruários. Então ele suporta entrada para cadeado. Outra porta USB-A 3.2 Gen 2 e uma entrada combo de fone de ouvido e microfone e uma entrada de cartão SD normal, tá? Então é aquele cartão SD de câmeras ou micro SD usada com adaptador, tá? Então são essas portas que a gente tem nas duas laterais, tá? Reforçando, poderia ter uma porta USB-C a mais, né, para carregamento também, mas tá legal, né? Não é algo que, nossa, vou exigir, até porque eu não uso periféricos que ainda tem portas USB-C. No máximo que eu uso ali um adaptador para fone, mas na maioria dos casos eu uso quando eu não estou carregando, então, enfim, dá para relevar ali o uso, mas seria legal ter novamente pelo valor que ele custa. Certo? Então é basicamente isso, né, que a gente tem de conexões. E agora vamos para as considerações finais, tá? O que eu tenho achado no âmbito geral, tá? Reforçando, o desempenho tem me atendido bastante. Eu gostei do formato dele. Amei o som e o microfone. Inclusive, vocês estão me ouvindo do microfone dele, né? O som é bom, o microfone é legal pra caramba, né? A qualidade sonora do microfone é bem da hora. A webcam dele é legal, é Full HD, então dá pra pegar o seu rosto de forma bem interessante ali. Ele tem proteção de câmera, você pode fechar ali a proteção para não te monitorarem. E o alto-falante dele é incrível. Cara, é incrível pelo tamanho do computador, sabe? Um corpo compacto, mas um alto-falante muito potente, né? O grave dele é legal, considerando o tamanho dele. A qualidade sonora em geral mesmo é muito, muito, muito boa. Olha, e o ponto positivo que eu achei foi em relação às chamadas. Quando a gente está numa chamada, eu não sei se tem a ver com NPU ou alguma coisa assim. Eu ouvi dizer que os Core 7 têm NPUs,
né? Então eu não posso dizer com propriedade. Mas eu acho que tem alguma IA trabalhando por trás. Porque o que que acontece? Quando eu tô numa chamada, o som ele não é comprimido, né? O som ele não fica muito comprimido assim que nem celular. Mas o que que eu percebi? Quando eu tô assistindo uma série, dependendo da cena, quando eu tô assistindo uma série dentro de uma chamada, por exemplo, no Discord, quando eu tô assistindo uma série, ele suprime bastante a trilha sonora e dá uma ênfase nas vozes. Então eu achei bem interessante nesse sentido, sabe? Dependendo da cena, ele foca nas vozes e deixa a trilha sonora em plano de fundo. Então, meu, gostei disso. Não sei que bruxaria é esse que eles fizeram, né? Que bruxaria é essa que eles fizeram ali? Se tem uma IA atuando por trás ou não, mas gostei, achei da hora. E o som não é prejudicado mesmo assim, né? Muito bom. Ele só poderia ser mais alto quando a gente tá numa chamada, mas tá valendo, né? E, né, nós já falei do alto-falante, o som do alto-falante é muito bom, cara, vocês não têm noção disso. E é legal vocês testarem pessoalmente, né? E outro ponto que eu esqueci de falar nas conexões, ele tem leitor biométrico e ele é muito ágil. Sério, muito ágil. Eu nunca tinha testado o leitor biométrico antes no notebook. O máximo que eu tinha testado era o Windows Hello, que é aquele desbloqueio. Aliás, o leitor biométrico ele mexe com o Windows Hello, né? Mas o máximo que eu tive testando é o Nova desbloqueio notificação de WhatsApp. biométrico, Recados e né, o desbloqueio biométrico que tem inclusive no meu computador do trabalho, né, da firma, que é um Latitude. Então, o desbloqueio biométrico por face, né, por rosto, é acessível, é tranquilo, mas eu não sabia que a da digital fosse muito mais rápida. Então, tipo, tocou, desbloqueou, é coisa de segundos. Não tem nenhum olá, bom dia, uma coisa que aparece quando você desbloqueia por biometria facial. Então, é instantâneo, tipo, colocou o dedo, desbloqueou. Muito da hora. E o mais interessante é que mesmo que se eu reiniciar o meu sistema, ele deixa desbloquear com a biometria. Ele não exige que eu entre com o meu PIN primeiro para depois funcionar digital. Então, meu, muito da hora. Gostei disso. Gostei desse desbloqueio por biometria. Achei bem prático, né? E é só tocar o dedo e já era, né? Já desbloqueou. nova notificação de WhatsApp. Então, em âmbitos gerais, eu tenho gostado bastante dele. Tava até estressando ele na época que eu recebi para ver se eu iria ou não devolver. E não, eu não vou devolver. Eu gostei muito desse cara, né? Recomendo a compra, né? Mas só recomendo, né? Não faça que nem eu fiz. Eu só recomendo se ele tiver abaixo de 4.500, tá? Porque ele ainda é um Inspiron, ele ainda faz parte da família custo-benefício da Dell, então apesar de ele ter um corpo em alumínio ali, mesclar alumínio e plástico, ele ainda é um Inspiron, então ele tem que custar bem abaixo de 4.500 para fazer sentido, tá? Então se ele estiver custando 4.100, 4.000 fechado, nem que seja na versão Core 5, vale super a pena a compra desse cara, tá? Um corpo bonito, design premium, bem sofisticado, suporta upgrade nos dois slots, é um computador que vai realmente durar, sabe? E tem 14 polegadas, ou seja, você pode levar para qualquer lugar. É isso. Beleza? Então é basicamente isso. Recomendo demais. Inclusive eu posso deixar o link para vocês comprarem, né? Se acaso o preço estiver mais interessante, né? E, poxa, espero aí realmente ter ajudado vocês aí na escolha de vocês aí do Inspiron 14 5440, tá? Que é um excelente notebook, de verdade. Beleza? Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê aí na próxima. Falou! Mais copiar botão. Pausar gravação botão.